Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos. Amados, dando continuidade ao que a gente viu semana passada, né? Domingo de manhã nós estamos vendo o Catecismo de Heidelberg. Semana passada a gente viu a pergunta de número 56. O que você crê sobre a remissão dos pecados? E nós vimos que creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida. Mas Ele me dá a justiça de Cristo pela graça e assim nunca mais serei condenado por Deus. Hoje, a pergunta será de número 57, dando aí continuidade. A pergunta é: que consolo traz a você a ressurreição do corpo? Bem, antes de prosseguirmos, oremos ao nosso bom Deus, pedindo o seu auxílio para a compreensão. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra, mesmo em tempos difíceis. Que o Senhor nos dê a compreensão clara, a direção correta, para que nós possamos viver uma vida que agrada a Ti. Que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia a, de fato, estarmos expressando fielmente a Tua imagem. Que nós possamos, de fato, sermos boas testemunhas, uns bons representantes do reino do Teu Filho amado. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, só relembrando a pergunta, hoje é a pergunta de número 57. A pergunta é: que consolo traz a você a ressurreição do corpo? Semana passada a gente viu, né, o que a gente crê a respeito da remissão dos pecados. Agora a pergunta é: que consolo traz a você a ressurreição do corpo? Como de costume, eu vou dar a resposta na íntegra. Em seguida, então, nós iremos ver a resposta por parte, né, com o respaldo bíblico. Resposta: meu consolo é que, depois desta vida, minha alma será imediatamente levada para Cristo, seu cabeça, e que também este meu corpo, ressuscitado pelo poder de Cristo, será unido novamente à minha alma e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Que bênção, que maravilha, né, irmãos? Vamos por parte aqui. Então, que consolo traz a você a ressurreição do corpo? Aqui nós vamos dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte é: meu consolo é que depois desta vida, minha alma será imediatamente levada para Cristo, seu cabeça. Então, essa é a primeira resposta aqui, é o primeiro consolo, então, que nós temos em relação à ressurreição. Nós, os que cremos, né, em Cristo, a morte para nós não é o fim e não é algo que nós devemos temer. Nós devemos nos alegrar, pois nós sabemos para onde nós iremos. A morte para nós não é um fim em si, não é algo terrível que vai acarretar para nós a eternidade de horror. Não. A morte para nós, ela não é o fim. Mas o cristão, ao morrer fisicamente, ele então irá para casa. Para onde o crente vai? Nós temos a esperança da ressurreição para a vida eterna. Os demais, aqueles que não creem em Cristo Jesus, eles também irão ressuscitar no dia do juízo final. Mas não para a vida eterna, mas para o castigo eterno. Então, nós que temos a esperança da ressurreição para a vida eterna, a esperança da ressurreição deve sim ser para nós um consolo. Nós devemos nos alegrar. Amados, quem mais tem motivo para se alegrar é a gente. Somos nós. Nós não devemos procurar motivo para a nossa alegria nas circunstâncias, a vida em nossa volta, pois nós não iremos encontrar. Às vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, e o que nós encontramos é desespero.
A gente não encontra apoio, não encontramos esperança. Mas nos alegramos, pois a nossa esperança não está aqui. Não está nessas coisas. Não está em nós. A nossa esperança está no Senhor. Então, se quem tem motivos para viver uma vida alegre, para sorrir, é o cristão. Esse tem. O incrédulo não tem. O ímpio, ele não tem motivo para se alegrar. Ele ri. Ele se alegra. Mas o sorriso dele será transformado em dor, em choro, em tristeza, em lamento. Nós devemos nos alegrar com as promessas de Deus. Nós temos as promessas de Deus nos dando esperança. E a ressurreição é uma delas. O Senhor nos prometeu que ao partirmos, nós vamos ver aqui no texto de hoje, que ao partirmos, irmãos, para onde nós iremos? Nós vimos a primeira resposta aqui, a primeira parte. Meu consolo é que depois desta vida, ou seja, a gente partir dela, minha alma será imediatamente levada para Cristo. Não há um meio termo, não há um lugar intermediário, tipo o purgatório, né, antes de ir para o céu. Não, não existe nenhum lugar como esse. O crente, ao partir desse mundo, ele vai estar diretamente com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, todos os irmãos nossos em Cristo que já partiram, eles estão nesse exato momento com o Senhor. Estão tranquilos. Eles não estão sofrendo. Eles estão diretamente com o Senhor. Como nós vamos ver no texto, que nós vamos ler um pouco mais adiante, Jesus disse que eles estão no paraíso. Bom, a primeira passagem que nós vamos ver aqui é em Lucas, texto conhecidíssimo dos irmãos. Em Lucas capítulo 16, os irmãos conhecem bem a história de Lázaro, né, o mendigo que morreu, e o homem rico. Eu não vou ler a história toda. A intenção é nós ganharmos tempo, né? Amados, aí Lucas capítulo 16, o versículo 22 nos diz: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Muito bem. Então os irmãos estão vendo aí que Lázaro, ele era mendigo, mas ele era um crente. Ele era temente a Deus. E assim que ele morre, ele foi conduzido, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa expressão aqui, seio de Abraão, irmãos, é uma referência ao paraíso, né? Então ele foi levado para o céu, ele foi levado para o paraíso. E o outro, o que não era crente no Senhor, ele morreu e foi sepultado. É só o que diz. Então nós temos aí a esperança da ressurreição. A nossa esperança, o consolo para nós da ressurreição é que ao partirmos dessa vida, nós iremos estar diretamente, imediatamente, iremos estar com o nosso Senhor. Ainda em Lucas, o capítulo 20, Lucas, capítulo 20, os versos 37 e 38, diz o seguinte: E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Essa expressão para eles todos vivem não é uma expressão poética não, para Deus considera que eles estão vivos. Não, 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 literalmente estão vivos, estão com o Senhor. O Deus de Abraão não é tipo somente uma lembrança de Abraão. Não, Abraão vive. Abraão está com o Senhor, está no céu com o Senhor. Ainda em Lucas, o capítulo 23, Lucas, capítulo 23, versículo 43.
nos é dito. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos lembram aqui, né? Jesus foi crucificado do lado de dois malfeitores. Um zombou do Senhor Jesus, o outro creu nele e disse: Senhor, lembra de mim quando o Senhor vier no teu reino. Ele falou: não, meu filho, hoje mesmo, eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Esse homem, né, esse malfeitor, lá na cruz, que morreu ao lado do Senhor Jesus, ao morrer, ele foi diretamente para o paraíso. Ele não ficou em um estado de dormência, não ficou dormindo, aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Não. Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não falou amanhã ou quando eu voltar. Não se preocupe não. Quando eu voltar, né, você vai estar comigo no paraíso. Não, Jesus falou hoje. É hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, que consolo maravilhoso nós temos para nós, irmãos. Ao partirmos daqui, iremos estar imediatamente com o nosso Senhor. Filipenses, capítulo 1. Versos 21 a 23, o apóstolo Paulo conversando com os irmãos, falando a respeito de suas convicções claras, né, a respeito de morrer e estar com o Senhor. Ele tinha certeza da ressurreição, ele tinha certeza das promessas de Deus, e a ressurreição ou estar com o Senhor era um consolo em sua vida. Vamos ler. Filipenses capítulo 1, dos versos 21 até o versículo 24. Do 21 ao 24. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, Paulo tinha essa clareza, essa convicção em sua vida. Ele não temia a morte, como também não temia a vida. Ele não tinha um espírito suicida, né? Não, o que está dizendo é que ele não teme a morte. Ele fala: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E, de fato, né, entre viver aqui nesse mundo, nessa vida, uma vida de sofrimento, né, onde nós estamos nesse momento, entre viver aqui e viver com o Senhor, viver com o Senhor é algo realmente incomparavelmente melhor. Mas lembra que eu falei para os irmãos, ele não tem essa questão de querer partir, não tem um espírito suicida, né? É o verso 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Né? Então, Paulo não tirou sua própria vida. Eita, eu vou tirar minha vida porque estou sofrendo muito e eu quero estar logo com o Senhor. Não, negativo, isso está errado, o pensamento é erradíssimo. A vida de Paulo foi tirada dele. Mas ele não temia a morte. Por que ele não temia? Porque ele sabia muito bem para onde ele iria quando morresse. Ele sabia. O ímpio, ele não sabe. Ele não sabe para onde vai. E isso, muitas das vezes, aflige a sua alma. Ele não tem esperança. Ele não tem certeza. E existe no incrédulo uma inquietação. Mas nós temos o consolo de Deus. Temos as promessas de Deus. Dando continuidade aí, irmãos, a última passagem dessa primeira parte da resposta, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, é verdade que ao morrermos nós não levamos nada. Mas aquilo que nós fizermos aqui em nome do Senhor, essas obras irão nos acompanhar. Ao partir daqui, nós iremos para um lugar de descanso, descansar das nossas fadigas. Por isso devemos viver aqui de forma ousada, sem temer a morte, mas também sem ter o espírito suicida, viu, irmãos? Não é questão não temer a morte, não é você, por exemplo, vou atravessar a rua sem olhar, porque eu não temo a morte. Eu vou, sei lá, andar a 200 km por hora sem cinto, sem nada, porque eu não temo a morte. Não, irmãos, isso não é temer a morte, isso aí é falta de temor a Deus, né? Então, não temer a morte não quer dizer que nós não devemos tomar devidamente os cuidados, né, necessários. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso aí se chama tentar a Deus. Isso não é fé, é falta de fé, né? Mas a nossa fé no Senhor, se a perseguição ela está sendo por conta da nossa fé em Cristo Jesus, se a nossa vida está sendo ameaçada, seja por uma doença ou seja por uma perseguição, nós não devemos temer a morte. Não devemos temer, pois nós sabemos muito bem para onde nós iremos. Seguindo aí então a segunda parte da resposta, e que também este meu corpo ressuscitado pelo poder de Cristo será unido novamente à minha alma e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Então, a primeira parte que a gente viu da resposta só relembrando a pergunta, né? Que consolo traz a você a ressurreição do corpo? Bom, o primeiro consolo que a gente viu é que ao partir daqui vamos estar imediatamente com o Senhor, né? Descansando todas as nossas fadigas. O segundo consolo é que também este meu corpo, quando já morreu, né? Mas será ressuscitado. O corpo será ressuscitado pelo poder de Cristo e será unido novamente à minha alma e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Então, só para ficar mais claro aqui para os amados, qual é o consolo então da ressurreição? Primeiro, porque se nós morrermos, vamos estar diretamente com o Senhor. E se morrermos, segundo consolo, o nosso corpo será ressuscitado, será um corpo glorioso. Nós iremos voltar novamente para o nosso corpo, só que agora um corpo novo, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa. No livro de Jó, o capítulo 19, os versos 25 a 27. Jó, diante daquela situação, a morte parecia ser uma realidade em sua vida, parecia que ele já estava realmente com o pé na cova, né? A expectativa dele seria essa, mas diante dessa situação, de uma morte que parecia inevitável, parecia que de fato ele iria descer à sepultura, mas ele expressa dessa forma aqui, amados. Jó 19, dos versos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, a esperança da ressurreição é algo desde o Antigo Testamento, não é algo exclusivo do Novo Testamento. A esperança da ressurreição vem desde o Antigo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então,
nós temos aí a esperança da ressurreição. Paulo aí no finalzinho, né, do verso 54 estava citando Isaías 25, verso 8. Finalmente, a, a morte, né, ela será derrotada de uma vez por todas quando o nosso corpo for ressuscitado e transformado em um corpo de glória. E aí, então não haverá mais morte. Mas, relembrando, né, amados, a morte não é algo que nós devemos temer. Então, para finalizarmos aqui, eu vou refazer a pergunta e relembrar também a resposta. Nós vimos que a pergunta foi: que consolo traz a você a ressurreição do corpo? E nós vimos, resumidamente aqui eu vou tentar resumir para os amados, nós vimos que o primeiro consolo que a ressurreição do nosso corpo traz a nós é que quando nós morremos, nós vamos estar imediatamente com o nosso Senhor. Imediatamente. Nós não iremos passar por um estágio ou uma lapidação. Não, 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 não. Ao partirmos desse mundo, vamos estar diretamente com o Senhor. Graças a Deus. O segundo consolo é que o nosso corpo será ressuscitado. Nós iremos retornar ao nosso corpo. Só que será um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo que será a imagem de Cristo. E aí então não haverá mais morte. A morte, finalmente, esse corpo que é um corpo mortal, ele será revestido de imortalidade. Imortalidade. E aí então não haverá mais morte. Bom, amados, foi isso. Vou ficando por aqui. Oremos ao nosso Deus mais uma vez para agradecermos esse momento. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, que o consolo da ressurreição possa de fato nos consolar, que nós possamos se agarrar firmemente em Tuas promessas e que possamos nos alegrar em Ti. Amado Deus, recebe essa oração em nome de Jesus. Amém.